Lição número 7, a parte de domingo, falando sobre Jesus venceu a morte e a ressurreição se tornou algo imperioso na vida de Jesus. Ele predisse aos seus discípulos que haveria de morrer, passar por muitas coisas e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos não entenderam de imediato o que significava toda essa história de morrer. Pedro disse, de maneira nenhuma isso te acontecerá, Senhor. Mas Jesus disse, esse pensamento, Pedro, é de Satanás. É claro que eu vou ter que padecer o que eu disse que vou padecer, mas a esperança da ressurreição está confirmada e vocês podem ficar tranquilos. Na história mundial, de todos os países, nós encontramos a história de grandes heróis nacionais que viveram grandes momentos para libertar um povo, para trazer paz, para defender uma Constituição, mas que todos eles no final acabaram morrendo e selando sua vida com a morte. E o que ficou foram apenas as suas lembranças heróicas que motivaram outros para realizarem muitas obras. Jesus Cristo se tornou o herói universal, com uma diferença. Jesus Cristo não ficou na sepultura. Deu continuidade à sua tarefa, à sua obra de salvar o ser humano e interceder pela salvação do ser humano. Isso tornou Jesus um herói universal e, por assim dizer, um herói ressuscitado e vivo para sempre. Latimer e Ridley foram dois grandes heróis da Reforma. Os dois foram condenados à morte, foram colocados numa estaca. O rei quis prender as mãos de Latimer na estaca com um prego. Ele disse, não precisa, majestade, eu não tenho intenção nenhuma de fugir. O que eu preciso é apenas ficar com a minha voz para cantar hinos enquanto eu estiver sendo queimado. E assim, Latimer e Ridley, eles foram colocados nas estacas e as fogueiras foram acesas. E os dois começaram a sentir o ardor das chamas consumindo seu corpo. Em dado momento, Latimer disse para Ridley, meu irmão, não se acovarde, fique firme. Nós estamos acendendo uma fogueira na Inglaterra que nunca mais se apagará. E uma coisa, meu querido irmão, não se preocupe, Jesus vai nos ressuscitar e nos veremos na manhã da ressurreição. E os dois grandes heróis da Reforma deram suas vidas e realmente foi uma fogueira que nunca mais se apagou. Eles tinham a esperança da ressurreição. Jesus teve um ministério conturbado também, foi perseguido, foi preso, foi assim perseguido de perto por seus inimigos e no final da sua trajetória humana foi traído por um dos seus discípulos, Judas, foi negado por outro, Pedro, e os demais fugiram assustados. Jesus sofreu na mão dos seus algozes, chegou até a dizer aos seus discípulos qual seria a sua trajetória de vida, morte e ressurreição. Deixou essa esperança dourada da ressurreição para que eles pudessem, assim, sobreviver ao drama da morte de Jesus dele. Ao terceiro dia, diz ele, eu ressuscitarei. E ciente dessas palavras, os sacerdotes montaram todo um esquema para desacreditar essas palavras de Jesus, eu ressuscitarei no terceiro dia. Para a pergunta número 1, o enunciado é o seguinte, como as artimanhas dos sacerdotes para encobrir a ressurreição de Jesus só confirmou que a ressurreição seria um ato divino. Os sacerdotes tentaram de todas as maneiras montar todo um sistema para que, se Jesus ressuscitasse mesmo, como eles diziam, para que isso fosse desacreditado. Mateus 27, de 52 a 56, diz o seguinte, e no dia seguinte, que era o dia depois da preparação, obviamente o sábado, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos-nos que aquele enganador, quando ainda estava vivo, ele disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com toda a segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que venham os seus discípulos de noite e furtem o corpo e digam, ele ressuscitou. Dessa maneira, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide e guardai como vocês bem entenderdes. E indo eles, seguraram e guardaram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Isso está em Mateus 27, de 62 a 66.
Então, para a pergunta, como as artimanhas dos sacerdotes para desacreditar a ressurreição se tornaram mais evidente, ou tornou evidente que a ressurreição seria um ato divino? Resposta: os sacerdotes já sabiam da atuação divina através de Cristo e tentaram impedir isso porque temiam a ressurreição. Tolamente selaram a pedra para que ninguém de fora mexesse naquela pedra, mas o poder da ressurreição era um fator que vinha de dentro, um fato real que viria de dentro daquela sepultura. O Filho de Deus estava ali. Por isso os sacerdotes tinham tanto medo. Eles, de alguma forma, eles acreditavam em uma manifestação sobrenatural que trouxesse Jesus de volta à vida. E as pessoas tiveram conhecimento da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Isso foi muito comentado durante muitos dias naquela região, naquelas localidades. E os sacerdotes temiam que Jesus ressuscitasse. Eles tinham, porém, uma dúvida. As ressurreições foram feitas por Jesus e para as pessoas, ou nas pessoas. Quem iria ressuscitar Jesus? Era essa a grande dúvida dos sacerdotes e dos fariseus. Por isso colocaram uma guarda para que pudessem selar aquela pedra. No entanto, não sabiam que Deus iria selar o seu Filho com a ressurreição e torná-lo assim as primícias dos que dormem. Por isso, Deus iria ressuscitar Jesus para que ele se tornasse o nosso intercessor e ocupasse o trono lá na glória. Algo que os sacerdotes não conseguiriam impedir de forma nenhuma. Ellen White, no livro Desejo das Nações, na página 680, também mencionado em Meditações Matinais de 1983, na página 257, ela descreveu o seguinte: a ressurreição de Jesus. Um anjo apareceu perante a guarda romana designada a vigiar a tumba de Cristo, fazendo-os temer e tremer e tornar-se tão impotentes quanto homens mortos. Quando o anjo chegou, aquela guarnição se tornou como homens mortos. Não obstante, toda a cena ficou para sempre gravada na mente daqueles soldados. Esse anjo poderoso, lançando mão da pedra selada, removeu-a como se fosse um pedregulho. A seguir, o poderoso anjo, com uma voz que fez com que a terra tremesse, pôde ser ouvido dizendo: Jesus, filho de Deus, teu Pai te chama. Então, aquele que havia obtido o poder para vencer a morte e a sepultura saiu e proclamou sobre o sepulcro, emprestado de José, as famosas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. E os guardas nada puderam fazer. Por isso, podemos dizer que Jesus inaugurou uma virtude, uma obra, uma bênção, uma graça que só Deus poderia conceder para o ser humano. Quando lá no Éden, Adão pecou, ele não sabia que estava se candidatando tanto à morte física quanto à morte espiritual, à segunda morte, por causa da desobediência. Jesus agora, ao ressuscitar, estava resgatando uma virtude eterna, dando ao ser humano a capacidade de vencer a morte física e também de se livrar da segunda morte, a morte eterna. Nos inspira a ficarmos preparados para esse momento glorioso. Certa vez um grande pintor na Itália chamou um aprendiz e deu-lhe um grande quadro que ele estava pintando na parede. Chamou o moço e disse: eu quero que você termine essa obra. O aprendiz olhou aquela obra e estremeceu e começou a chorar. E o mestre disse: o que aconteceu? Ele disse: mestre, eu não me sinto capacitado para terminar esse quadro que o senhor começou. O grande pintor disse: o que eu fiz não inspira você a terminar o trabalho? O moço parou um momento, pensou e disse: sim, mestre, o que o senhor fez me inspira a fazer o melhor que posso, para que possa terminar essa obra. E assim, aquele aprendiz, ele terminou aquele quadro e trouxe orgulho para o seu mestre. Quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, ele inaugurou um processo, uma tela, uma pintura, a pintura da ressurreição, que nos inspira a ficarmos
firmes e fiéis, para que possamos honrar aquilo que Jesus iniciou. Através da sua ressurreição, ele iniciou o procedimento que vai encerrar na sua segunda vinda, e despertar todos aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. É o que nós esperamos. Um dia, se nós ficarmos vivos, seremos transformados para nos encontrarmos com os nossos entes queridos. Se por acaso tivermos que dormir o sono da morte, Jesus nos despertará para estarmos juntos com os nossos queridos e assim irmos para o céu, tendo como brinde da graça a vida eterna. Deus nos abençoe. Que a sepultura selada de Jesus, que não foi um empecilho, não seja um empecilho para todos nós que cremos na ressurreição. Obrigado, meu Deus, por essa esperança que o Senhor colocou em nosso coração pela ressurreição de Jesus. Nós cremos, aceitamos e queremos viver esse momento, se assim for necessário, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha um domingo especial. Que a bênção ocupe o seu coração. Deus abençoe a todos. Amém.